Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um momento de troca de conhecimento com vocês. Eu, Isabel Piatti, mais de 28 anos dentro da área da estética, com experiências muito importantes para compartilhar com você a respeito de alterações anestéticas. Hoje aqui pelo canal da Bonavita Dermocosméticos no YouTube e também no Instagram aqui, Bonavita Brasil. O assunto de hoje é um assunto que confunde bastante todos os profissionais da área da estética. Todo mundo trata a acne de uma forma, digamos assim, errônea, né? Todo mundo trata a acne direto com a limpeza de pele. Que, inclusive, gente, limpeza de pele foi um outro tema de um outro vídeo que nós gravamos aqui para vocês. Eu deixo o convite para vocês aqui no canal entrarem e assistirem sobre limpeza de pele, tá? Também no Insta, tá lá no canal anterior, né, no vídeo anterior sobre esse assunto. E para dar sequência nisso, falar sobre acne, para diferenciar. É necessário limpeza de pele? Sim, é necessário, mas vamos entender o que são as acnes e o porquê que a gente tem que ter um tratamento diferenciado com elas, tá? Já aproveito, deixo o convite aí, se inscreva no canal, mande aviãozinho para todo mundo ali no Insta, compartilhe esse vídeo, esse assunto com quem você lembrar que precisa entender um pouco mais e precisa se diferenciar no mercado de atuação estética, tá? A acne, ela traz uma característica de um momento muito específico, que é o momento da adolescência. Que eu tenho um livro, Estética Teen, que fala sobre isso. Mas pode acometer também fase adulta. Então é isso que nós vamos falar aqui. Independente da fase que ela se encontra e que você precisa gerenciar, independente também do sexo, seja no masculino como no feminino, a forma de atuação é a mesma, tá bom, gente? Então, acne, como cuidar? Nós vamos começar falando dos produtos da Bonavita Dermocosméticos que estão envolvidos nesse cuidado, tá? Então, nós vamos ter um sabonete específico, que é o sabonete mandélico. Daqui a pouquinho eu vou abordar sobre ele especificamente. A loção específica para esse contexto de processo inflamatório, que é a normalizadora, um sérum secativo, que é o Prosec, e aqui um outro sérum que reúne vários ácidos que também estão envolvidos no controle de processo inflamatório. Por que aqui tem dois produtos? Porque este era assim anterior, ou desculpa, este era assim, SR3, vinha nesta embalagem, tá? Nesta embalagem, e hoje ela já está com uma embalagem nova, uma roupagem nova, tá bom, gente? Com uma outra caixinha e aqui um conta-gotas diferente. E outra coisa que já mudou, antes era 20 ml, hoje está com 50 ml, tá? Então vamos lá, vou deixar aqui um do ladinho do outro a caixinha e vou deixar também a embalagem, onde vocês vão conseguir observar a diferença, ok? Só mudou volumagem e embalagem, continua a mesma formulação. Então a eficácia continua a mesma do que estava antes. Começamos então com um vídeo, sempre, né? Sempre uma ilustração maravilhosa sobre a alteração estética que estamos abordando. Hoje nós estamos abordando aqui sobre acne. Esse vídeo ele vai mostrar aonde se acomete essa alteração facial. Então, o que nós temos aqui? A pele. A acne é causada por várias multifatoriedades, mas hoje nós vamos focar principalmente na questão de bactéria, as quatro características, tá? Primeiro delas, eu tenho aqui um fechamento desta, vou voltar um pouquinho o vídeo. Opa, desculpa aí, a gente sempre tem esses entreveros que eu não consigo mostrar só parando mesmo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, primeiro, acometimento da pele, um excesso de produção de queratina.
que provoca o tamponamento do folículo, tá? Então, aqui nessa camada mais superficial aqui, ó, gente, eu tenho o extrato córneo. O extrato córneo é onde se acumulam as células mortas que estão em fase final de evolução do seu ciclo de vida, e ali a gente tem um tamponamento. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, onde a acne vai se destacar? Vai aparecer no folículo, furo, pilo, pelo, sebáceo, glândula sebácea. Tanto que aqui, ó, a gente só destacou no vídeo a glândula sebácea e o folículo. O pelo, ele ficou aqui embaixo, escondido, porque a alteração dessa glândula está tão grande que o pelo já não tem mais o seu espaço de desenvolvimento. Então, a acne sempre irá acometer folículo, pilo, sebáceo. Essa glândula sebácea, ela tem uma capacidade de extensão muito grande. Percebe a diferença aqui da minha maquete, o tamanho que ela está, que seria um tamanho ideal, um tamanho normal, e percebe aqui no vídeo como ela já ocupou praticamente todo o espaço do pelo e um pouquinho mais, porque ela se estende. Por isso que quando a gente tem aqueles nódulos císticos, aquelas acnes internas, a gente consegue notar na pele que existe alguma coisa, mas não visualiza, tá? Então, é toda essa região aqui que é acometida. Vamos, então, entender que quando tem um processo inflamatório nessa região, olha onde eu estou na derme, tá? Essa região da derme eu encontro todas as proteínas que dão sustentação à minha pele, que deixa a minha pele lisinha. São as fibras de colágeno, elastina, reticulina, glicosaminoglicanos, o ácido hialurônico, tá? Se eu tenho um acometimento dessa região aqui, eu tenho uma degradação de todas essas fibras. Aí uma das consequências desse processo inflamatório de forma grave, que são as acnes, não é uma limpeza de pele, mas são as acnes, eu tenho então como sequela as cicatrizes de acne. Sabe aquela pele que você olha assim e tem um monte de cratera, tá? As cicatrizes de acne é diferente de poros dilatados. As cicatrizes de acne foi porque aqui embaixo acometeu todo o processo inflamatório que degradou toda a minha sustentação, o meu arcabouço, e daí eu fico com uma invaginação, eu fico com uma cratera para dentro da pele. Vamos dar continuidade ao vídeo. E aqui então, ó, glândula sebácea produzindo desordenadamente oleosidade, tá? Eu tenho uma pele oleosa, tenho uma pele suja, por isso eu preciso pensar, além do folículo tampado pelo excesso de queratina, eu tenho produção exagerada de óleo ou de sebo pela glândula sebácea. Eu tenho também ali, ó, tá vendo que eu falei sobre a derme? Embaixo, nessa região da derme, olha como fica todo desestruturada a questão das fibras que dão sustentação ao nosso arcabouço. Então, essa parte do vídeo, ela mostra exatamente isso. O quanto eu preciso combater esse processo inflamatório, principalmente interno, para que a sequela de acne principal, que são as cicatrizes, elas não deixam essas marcas na pele do paciente acometido. E aqui embaixo também a gente consegue visualizar, ó, uma pontinha do folículo, tadinho, do pelo, tadinho, né? Sobrou nada para ele no espaço. Então, a glândula sebácea produzindo desordenadamente e aqui em cima, fechado o local, eu tenho como se fosse assim, um alimento num local preservado. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco eu vou falar da bactéria e vou falar do processo inflamatório. Se eu tenho um alimento reservado, aí a bactéria, Corynebacterium acne, que está presente na nossa pele, ela é residual. Ela faz parte da flora bacteriana residual, só que ela é sem vergonha, ela é oportunista. Quando ela nota uma região assim, uma comidinha preservada, que tem um acúmulo, não só para ela, mas para um grupo de amigos, é como se ela visualizasse a carne, o carvão, a cervejinha gelada. O que ela faz? Entra em comunicação com todos os seus amiguinhos, convida todo mundo para uma festa, para uma churrascada. Estou dando esse exemplo para vocês entenderem, que aqui já em seguida vem isso, ó.
a gente começa a observar aqui a presença dessas bactérias degradando esse sebo, esse alimento que está embaixo, aumentando mais ainda a expansão dessa glândula sebácea, que já está ocupando um espaço grande na derme, aumenta mais ainda, porque toda vez que a gente faz uma festinha com os amigos, a gente se diverte e come, mas produz muito o quê? Lixo, tá? Esse lixo produzido pelas bactérias, que deixa intoxicado esse tecido, vai fazer o quê? O aparecimento da pus, que é aquele ponto amareladinho que a gente vê aqui em cima, que até o dito popular é assim: nossa, tua acne já está madura, já dá para espremer, né? Bem isso que todo mundo fala com relação a esse processo inflamatório, esse acúmulo de pus que fica aqui na ponta. E quando não tem essa ponta de pus, a gente diz, olha e diz assim, não espreme ainda que está verde, a acne não está pronta para ser tirada. É mais ou menos assim. Na estética, no consultório, a gente tem a visão bem científica, tá? A gente vai observar qual é o grau dessa acne para ter uma forma correta de cuidado com ela, ok? Então, o que eu faço aqui? Eu tenho que pensar que além desse processo inflamatório que está aqui, eu tenho a bactéria e eu tenho acúmulo de oleosidade e acúmulo de células mortas no fechamento. Então, ó, folículo tampado, produção excessiva, a presença da bactéria e processo inflamatório. São as 4 cadeias que eu tenho que contornar através dos dermos cosméticos e dos aparelhos, tá? Com isso, eu vou conseguir uma involução dessa acne. Mas percebe que aqui a involução dessa acne no vídeo, ela vai deixar uma sequela, ó, a cratera que eu falei para vocês, né? As cicatrizes de acne. Então, eu tenho que pensar que eu preciso contornar isso também, tá? Se já existem cicatrizes de acne, eu deixo para tratar essas cicatrizes depois que eu conseguir gerenciar todo o processo inflamatório. Aí entra terapêuticas como microagulhamento, radiofrequência, etc e tal. Mas aí só depois. Na acne ativa, não pode. A acne ativa, eu vou ensinar aqui como tem que acompanhar ela, ok? Então, aqui nós temos a evolução que eu falei para vocês em desenho esquemático, o folículo, a presença do comedão fechado, o comedão aberto que não vira acne, isso eu já falei no vídeo anterior, né? O comedão fechado que atrai as bactérias, atraindo as bactérias eu tenho um processo de inflamação, tendo um processo de inflamação eu tenho degradação de tudo que está embaixo ali no arcabouço de sustentação da derme, tá bom, gente? Então, em seguida, nós vamos ter a classificação das acnes. Percebe? A acne é um processo inflamatório, principalmente grau 3 e grau 4. Esse grau 1 e grau 2 são os comedões abertos, os comedões fechados que a gente limpa, faz processo de limpeza de pele já na primeira sessão, ok? Que vocês já aprenderam comigo, se não viram ainda o vídeo, vai lá no vídeo, limpeza de pele, e acompanhe para ter essa noção. Essa de grau 3 e grau 4, só de olhar, dói, tá? Então, quais são as características do processo inflamatório? Dor, rubor, calor e edema, que é esse slide aqui. Os sinais flogísticos são calor, rubor, edema, dor e perda de função. A minha pele ali, proteção, excreção, todas as funções dela estão comprometidas. Então, eu preciso contornar isso, tá? Se eu tenho um processo inflamatório de grau 3 e grau 4, eu costumo até brincar com os pacientes que eu atendo, que assim, você olha para a pele e você já sente dor. E a característica do processo inflamatório é dor, 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 dor. Tudo dói, tá? Então, eu não posso chegar e já deitar o meu paciente na maca ali no meu consultório e sair fazendo extrações e limpeza de pele. Eu tenho que gerenciar, eu tenho que contornar esse processo inflamatório. Por isso, aqui hoje, eu vou indicar produtos para o edema, a dor, o rubor e devolver
a função dessa pele, tá bom, gente? Então, nós vamos começar a falar disso agora. Só para terminar a ilustração do vídeo, olha só essa gravura que eu trouxe. Esse livro é um livro bem antigo que eu tenho na minha biblioteca. Quando eu falo bem antigo, gente, lá em 1980 e agora eu esqueci. Mas acho que 88, 89, da Waltraud, tá bom? Então, olha o que nós temos aqui. Esquece essa parte de cima, que aqui tem comedão aberto, comedão fechado, mas vamos para a parte inflamatória, tá? A ponta da parte inflamatória, onde a gente tem aquele processo, tá madura, dá para tirar, tá bom? E aqui a parte inflamatória interna. Isso aqui é um nódulo cístico, tá bom? E aqui, ó, novamente demonstrando como fica toda a região afetada lá embaixo na derme, que inclusive acaba ocorrendo ligação entre um folículo pilosebáceo com outro, que a gente chama de fístulas, tá? Aonde você aperta um para drenar, apertou aqui, mas vaza lá embaixo. Acúmulo demasiado de processo inflamatório. Aí existe a necessidade de entrar com medicações, antibióticos, Roacutan e tudo mais, tá? Muito bem, vamos aos produtos então. Primeiro produto de todos eles, o Mandepil. O ácido mandélico, no caso da linha Bonavita, é o Mandepil, ele está com 10% de concentração do mandélico, porque o mandélico é o mais indicado aqui nesse processo inflamatório de tratamento de acne. O pH dele é 3,5, então ele consegue ser corrosivo, ele consegue eliminar essa camada superficial de camada córnea, células mortas, facilitando a saída da sujidade de dentro do poro. Mas não é só isso, tá? O ácido mandélico ele vai ter uma ação também junto à glândula sebácea e ao processo inflamatório que está internalizado na pele, lá na região da derme, tá? Além do que o mandélico traz efeito bactericida, lembra que eu falei o que tem aqui? Bactéria oportunista, a nossa famigerada Corynebacterium acne, tá bom? Perfeito, então. Cicatrizante, lembra que eu falei que precisa de algo cicatrizante para evitar ao máximo possível sequelas de acne? Perfeito, então. Veja como ele é versátil e multifuncional. Ao mesmo tempo, ele também vai prevenir as manchas da acne, que são o processo inflamatório, ele é uma das causas de se ter hipercromias, então ele também previne essa questão. As duas características, as duas consequências da acne, que é a bactéria, cicatriz e mancha, ele já faz gerenciamento, tá? Em seguida, vamos falar aqui da argila. Por quê? Eu limpo a pele, mas eu já não vou em seguida controlar o pH dela. Eu vou continuar fazendo o processo de desintoxicação, renovação celular e tudo mais. Mesmo porque peles com características de grau 3 e 4, eu não posso entrar fazendo esfoliação mecânica. Então, eu entro com as argilas. Argila verde e argila preta. A argila preta é a mais conhecida, é a mais comentada. Vou preparar ela aqui para vocês, ó. Eu vou preparar com a loção normalizadora, porque tem o beta-glucan, o depantenol, a trealose, a aloe vera, a camomila e o alcaçuz. E eu preparo a argila preta com essa loção. E eu também posso adicionar, junto a esse momento de dissolução da argila preta, o óleo essencial de tea tree, ou também conhecido como melaleuca. Então, aqui eu tenho a argila, deixa eu só diluir ela bem aqui, e a argila preta tem função bactericida, cicatrizante e depurativa. Lembra que eu falei que aqui embaixo eu preciso trazer esses nódulos, esses cistos que estão internamente, o máximo possível a vir a furo, ter aquela pontinha de pus para ela ficar pronta para ser drenada? Quem vai me ajudar a fazer isso com dermocosméticos? Argila preta, tá? A argila preta tem essas funções que ali vocês estão lendo. Ortomolecular, 100% natural, anti-inflamatória, desintoxicante, adstringente. Essa função adstringente é que eu destaco para você, porque
ela vai depurar, ela vai tirar, trazer daqui de baixo todo o processo inflamatório para a superfície e fazer um gerenciamento desse processo inflamatório, principalmente da diminuição da dor, ok? Mas, Bel, eu não tenho a argila preta, mas aqui no meu estoque eu tenho argila verde. Pode ser argila verde? A argila verde, ela tem também uma função detoxificante do tecido. Lembra que eu comentei com vocês lá o processo de degradação do sebo pela colônia de bactérias, pelo grupinho de amigos ali, provoca um processo de intoxicação de tecido. Pode ser substituída pela argila verde também, tá? Então, você vai ter um processo de detoxificação. Com a loção normalizadora, deposita a argila na cubeta e vamos diluir essa argila para aplicar ela na região. O efeito depurativo da argila verde é menor do que da argila preta, tá? Ok? Porém, eu tenho a ação detoxificante da argila verde, que também é um auxiliar fantástico para o processo de gerenciamento desse processo inflamatório instalado na minha pele, que é o processo inflamatório da acne, tá, gente? Então, eu deixo aqui essas duas sugestões para vocês, argila preta e argila verde. E por que ela está antes do processo de tratamento da acne com os nossos dermocosméticos? Porque esse efeito depurativo, esse efeito bactericida, ele tem que ser usado logo em seguida no processo de limpeza, tá bom? E aí já deixo para você o convite para assistir um vídeo que eu falo só sobre argila, inclusive tem um vídeo que eu ensino a aplicar e remover argila sem fazer sujeira nenhuma e sem dar trabalho. Ficaram curiosos? Então, ó, procura ali no canal tudo sobre argila, um vídeo sobre argila, que eu mostro exatamente essa forma de atuação dela, de aplicação, tá bom? Perfeito. Então, agora nós vamos para o passo seguinte. Equilíbrio de pH com a loção, tá? Deixa eu ir lá porque ficou na sequência errada, vamos voltar. O equilíbrio de pH. A loção normalizadora vai me devolver o pH, o padrão da pele, potencial hidrogeniônico. Ao mesmo tempo, vai me ajudar a fortalecer flora residual, flora bacteriana e devolver um manto hidrolipídico. Mas ela tem o beta-glucan, que é calmante, ajuda a tirar a hipiremia, que é aquele vermelhidão, um dos sinais do processo de inflamação. Tem o depantenol, que é cicatrizante, tá? Tem também ali a trealose, que é um hidratante poderosíssimo. A aloe vera, além dela ser hidratante, ela também tem um poder de reparação tecidual. A creatina e o alcaçuz. O alcaçuz e a creatina também vão trabalhar no processo inflamatório, que eu já mostrei para vocês aqui no quadro de acne grau 3 e 4. Então, ela pode ser para todos os graus de acne, desde o 1 até o 4. Porém, quando tem o processo inflamatório instalado, que é o 3 e o 4, ela é ideal para isso, tá bom? Ok, então voltamos agora aqui. Em seguida, equilibrei o pH da pele, eu entro com o Prosec. O Prosec, ele também tem uma função muito importante na flora bacteriana residual. A função principal dele é ter presença de probiótico. O probiótico presente nele, eu vou ler aqui porque é um nome meio complicado, é Copyist. Meu assistente fala inglês, vamos ver se ele corrige ali. É o penúltimo ativo. Copyist. Eu acertei! Eu não domino inglês. Perfeito. Ele é um probiótico. O que é um probiótico? É um alimento para as células. Veja, se as minhas células... é um alimento para as bactérias. Se as minhas bactérias estão alimentadas, elas vão procurar um motivo para fazer churrasquinho, né? Elas vão procurar comida em outro lugar? Não. Então, se eu fortaleço flora bacteriana residual, eu já diminuo a propensão de um processo inflamatório. Perfeito? Ó, isso chama-se raciocínio clínico.
Além disso, também tem salicílico a 20 mg por grama, que já ajuda a fazer o processo de renovação celular, mas ao mesmo tempo também tem uma função de remoção da oleosidade, gerenciamento da glândula sebácea. O alfa-bisaboloco é um anti-inflamatório bacteriostático, o citobiol iris, que é um anti-inflamatório, um controlador de oleosidade, olha só, isso chama-se trabalhar em sinergia, tá? O niacinamida, aqui o niacinamida ele tem uma ação, além de clareadora, ele tem uma função muito interessante. A niacinamida é uma substância antihistamínica. Processo inflamatório tem liberação de histamina deveras elevada, tá bom? Então, ter a niacinamida no Prossec é muito importante, porque além dela ser clareadora, ela também vai trazer a proposta de inibir, diminuir a liberação de histamina. Então, ela tem a função antihistamínica. Isso dentro de um produto, vou até passar um pouquinho dele para vocês perceberem a textura dele, ó. É um sérum, perfeito, ó. E ele me dá a possibilidade de eu deslizar eletrodo de aparelho. Aqui eu convido vocês a estudarem e a conhecerem microcorrente. Então, eu com esse sérum de trabalho em equipe, sinergia de ativos, aonde vai fazer todo o processo de controle do processo inflamatório, da oleosidade e cicatrizante, eu também convido vocês a conhecerem a microcorrente. Polaridade negativa é bactericida, fungicida, anti-inflamatória e analgésica. Polaridade positiva é regenerante, cicatrizante e drenante. Então, a microcorrente cai muito bem nos tratamentos de pele acneica por causa dessas alterações que a gente já falou bastante, tá? Diga. A Fábio Crispim está perguntando qual é a porcentagem da niacinamida. Niacinamida, pergunta maravilhosa. Parabéns, meu amor. A niacinamida está aqui, ó, 30 mg por grama, 3%. Se você for buscar em todas as fichas técnicas do estudo da niacinamida, os estudos todos foram realizados em 3%. A indicação de niacinamida para uso em dermocosmético fica sugestão de 2 a 10 ou de 2 a 8, não, de 2 a 10, tá? E os estudos foram realizados em 3%. Então, aqui foi respeitado a dosagem ideal para fazer efeito do que eu preciso, principalmente antistamínico. Ok? Será que funciona? Aqui eu trouxe só 2 fotos de antes e depois, gente, mas a gente tem um dossiê completo dos estudos de cuidados de pele acneica, tá? Então, podem solicitar para a gente que a gente envia para vocês. O antes e o depois de uso de um Prossec. Claro, gente, gerenciamento de pele acneica, processo inflamatório, não é uma aplicação, tá? Como o próprio nome diz, gerenciamento. Tem que ter um espaço de tempo para isso. Agora vamos a um outro produto, o SR3, que antes estava nessa embalagem, novamente, ó, SR3. Não existe mais essa embalagem. O que mudou? Volumagem de 20 para 50 e a embalagem. O resto continua mesmo. Por que eu fiz questão de trazer o SR3 para vocês aqui nesse contexto? Porque ele reúne vários ativos muito importantes no gerenciamento de processo inflamatório e processo de acne e cicatrização, tá? Precisa usar os dois? Você pode intercalar, não precisa ser na mesma sessão. Por quê? O Prossec permite você trabalhar com um aparelho. Lembra que eu falei da microcorrente? O SR3 não, porque a base do SR3 é hidroalcoólica e acetona, então não permite o uso de corrente. É como se você jogasse álcool e riscasse o fósforo. Não pode, tá? Por isso que é importante a gente entender de eletroterapia. Mas olha só, todos os ácidos que estão aqui, eles vão fazer o gerenciamento de processo inflamatório. O mandélico, como eu já comentei,
concentração 10%, aqui também ele está 10%, porém ele estando numa base hidroalcoólica, ele vai atuar muito mais aqui embaixo, ele vai atuar muito mais no processo de ação bactericida e cicatrizante, porque ele consegue uma permeação maior, tá? Além do que eu já falei, gerenciamento de mancha de acne. O gluconolactona também é 10%. Gente, o gluconolactona ele é um polihidroxiácido que traz toda a função do retinóico e dos ácidos AHAS, que é o alfa-hidroxiácidos. Porém, esses ácidos e alfa-hidroxiácidos provocam sensibilização cutânea. O hidroquinona tem a vantagem de fazer tudo que os outros fazem sem provocar sensibilização nenhuma. Então, nessa pele sensibilizada pelo processo inflamatório, o gluconolactona é o bicho de Goiás. 10%, onde tem ação anti-irritante, eu não tenho uma irritação pelo processo inflamatório, né? Vocês viram no vídeo e viram aqui, processo irritativo constante, tá? E ele potencializa também a ação de anti-histamínico. Indicado para controle de acne e pode ser usado em todos os tipos de pele, inclusive peles sensibilizadas, tá? Que é o caso de processo inflamatório. Tem também o ácido ferrúlico, que traz a 3%, que ele é um antioxidante maravilhoso e um desintoxicante do tecido. Então, ele neutraliza esses radicais livres, ele ajuda a controlar a oxidação do que está acontecendo na inflamação. O salicílico a 2%, porque ele é muito semelhante à estrutura oleosa da nossa pele, então ele é atraído por essa oleosidade, por isso ele faz esse controle de oleosidade e de glândula sebácea. E o perúvico, que é antimicrobiana, nós temos aí micro-organismos indesejados, tá? Temos as bactérias da acne ali. Ele é seborregulador, ele é queratolítico e também ele estimula a produção de novas fibras de colágeno de elastina. Então, ele ajuda a gerenciar a sequela da acne, que são as cicatrizes, ok? Então, vocês conseguem entender que eu trouxe aqui uma linha que tem um raciocínio clínico muito importante para o processo inflamatório da acne. Será que ele funciona? Vamos lá. Temos alguns resultados aqui para vocês. Peço para o meu assistente aproximar para vocês verem. Esse é alguns resultados, não é o dossiê completo. Então, ele, sim, pode ser usado para gerenciamento de acne. Como é que usa? Muita indicação, gente, está sendo skincare. Aí, eu peço para você, profissional, ter o teu olhar clínico junto ao teu paciente. Indica como skincare, mas vai acompanhando a evolução da sensibilidade da pele, porque aqui eu tenho uma concentração de ácidos total de 35%, tá? É muito importante ter o relatório diário do teu paciente com o SR3 para saber se está ocorrendo tudo bem. Provocou uma sensibilização, apesar da presença do gluconolactona, que ele ajuda a diminuir isso, mas se a pele sensibilizou, espaça. Coloca ele 1 ou 2 vezes na semana somente, e não todos os dias, tá? E aí, o skincare. Gente, mais uma vez eu vou falar. Skincare é o gerenciamento da doença em casa. Então, o que eu tenho ali? Importantíssimo. Eu preciso usar o skincare. Norma Clean, loção. Norma Clean, loção termal e hidrogel. Esse hidrogel, ele pode ser associado ao SR3, tá? De dia, usa o hidrogel e passa o filtro solar em cima. Filtro solar é importantíssimo, ok? De noite, usa o SR3 e passa o filtro solar em cima. Então, ó, de dia, esses 4. À noite, à noite não precisa de filtro solar. Esses 3, tá? Limpa, tonifica e gerencia o processo inflamatório da acne. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Vamos lembrar que o gerenciamento de pele acneica é demorado. Começa com 6 sessões,
proporciona uma limpeza de pele, mais 6 sessões e vai acompanhando. Dependendo do caso, do grau de acne, vai de 6 meses a 8 meses de acompanhamento. Acne é uma alteração estética que não se resolve em 10 sessões. O dito cujo famigerado pacote. Não use mais isso, tá? A acne precisa de gerenciamento de longa data. Deixo então aí o convite para vocês estarem sempre nos acompanhando nas nossas mídias. E se gostou desse conteúdo, que eu tenho total certeza de que você gostou, compartilhe com seus colegas profissionais. Até uma próxima, pessoal!